Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Carlos Renato Alves da Silva. Eu sou tecnologista em saúde pública e antes de falar um pouco de mim, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de pele branca, sou cisgênero, tenho 57 anos, 1,74 m, aproximadamente 83 quilos. Sou tecnologista em saúde pública. E tenho pós-doutorado na temática de gênero, sexualidade e saúde. Antes da gente começar, né, a entender um pouquinho como que esse curso, né, vai se dar, como que ele está estruturado, eu vou compartilhar com vocês uma tela para que a gente possa, né, conduzir melhor essa apresentação. Ah, Como está aqui, né, tem uma nuvem de palavras, eu gosto muito de usar a nuvem de palavras para poder entender, né, um pouco, perceber como que a turma está diante de uma determinada temática. E diante dessa temática, ações afirmativas, o que passa na cabeça de vocês quando se depara a essa frase, a esse termo, ações afirmativas, né? Gostaria que vocês acessassem o chat e colocassem lá o que vem, a palavra que vem, para a gente poder ter a nossa nuvem de palavras, né? Isso é pedagógico para mim nesse momento. E também, né, eu preciso que vocês, né, possam também me passar as expectativas que vocês têm em relação a esse curso, né? Esse curso, ele tem uma grade, mas ela pode ser moldada de acordo com as necessidades, das intencionalidades. Quais são as expectativas que cada um aqui tem, né? E para a gente poder começar, eu vou mostrar para vocês, né, a estrutura básica desse curso, né. Ele está montado, né, em 5 módulos, mas assim, teoricamente, com a parte introdutória, onde a gente vai ver alguns conceitos, algumas definições, um segundo momento com os aspectos históricos, o terceiro com aspectos legais, e a última parte teórica, que é a noção, a gente vai ter um pouco a noção do que é a interseccionalidade como uma ferramenta de análise. E dentre os conceitos que a gente vai se debruçar aqui nesse curso, né, um dos primeiros, né, é o conceito, né, a definição do que é diversidade, né? Para além da descrição, se torna essencial a reflexão sobre esse conceito. Entender, né, que a utopia, né, o que se fala, né, todos somos iguais, né? Gostaria que fôssemos, né? Mas isso é uma armadilha, né? E é uma armadilha que tem a sua intencionalidade, né, de ocultar a existência de discriminações, como racismo, sexismo, transfobia e por aí vai. A gente vai entender no módulo, né, de aspectos históricos, né, como que esses movimentos eles se deram e se dão ainda até hoje, né? Falando um pouquinho lá da luta dos trabalhadores na Revolução Industrial, né, passando pelo movimento, né, e os movimentos feministas, né, pela luta, né, de equidade, que a gente também vai ver, e igualdade, o que é isso, né? O, o que cada um desses conceitos ele diz, né, de fato, e alguns outros movimentos, né, atuais, como o movimento, né, da população negra, da população indígena, da população quilombola. A gente também, né, quando a gente falar desse movimento, a gente vai fazer, né, essa trajetória histórica, né, como aqui no caso das pessoas com deficiências, né, como que eram tratados no passado, essas pessoas eram tratadas no passado e como que elas são tratadas hoje numa perspectiva, né, do capacitismo, enfim. A gente também vai falar sobre a questão de gênero, né, de gênero diverso. A gente vai abordar, né, o que tem hoje, né, sido feito, né, em relação à inclusão e permanência de pessoas travestis e transexuais no serviço público. E também, né, a gente vai ver no módulo, né, dos aspectos legais, né, essas normativas, né, que tratam as ações, as políticas de ações afirmativas no Brasil, né. Não só as leis e decretos, mas algumas ações individuais, né, ou coletivas, né, como o projeto, né, que foi arquivado de Abdias Nascimento lá em 1983, né, mas que foi assim pensado numa perspectiva de equidade,
né, entre populações negras e a população branca, né? A gente vai ver, né, a Constituição, alguns artigos da Constituição brasileira, vai falar um pouco, né, só em 2010 que surge o Estatuto da Igualdade Racial, olha esse lapso, né, temporal. Vamos ver a lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência, né, e por aí vai, né? E também algumas ações, né, de universidades que têm sido protagonistas, né, por conta das suas autonomias, né, como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que em 2002, né, é a primeira universidade a ter ações afirmativas para pessoas negras e também uma questão de classe, né, colocando pessoas que estudam ou estudaram, né, em escolas públicas e mais recentemente, em 2018, a Universidade Federal do Sul da Bahia, né, com ações afirmativas para pessoas trans. E pensando nisso, né, a gente também vai trazer, né, aqui alguns indicadores, né, de monitoramento de como que essas ações elas têm sido efetivas e eficazes, né, como uma política pública, né, de acesso aos serviços públicos, né, não só para pessoas negras, mas para pessoas indígenas e também, né, acessar alguns relatórios técnicos do Ministério. eh, que apontam, né, que a gente precisa avançar muito. A gente também vai entender nesse curso como que se estrutura, né, na prática, né, as comissões, né, de heteroidentificação racial, de avaliação biopsicossocial e como que algumas universidades hoje têm usado, né, algumas estratégias, né, para o ingresso, né, de pessoas travestis e transexuais. Vamos, por último, né, na parte teórica, entender o que é essa interseccionalidade como uma ferramenta, né, analítica, né, entender da importância dela, né, pensando que cada um estudante desse curso é e será protagonista, né, de melhorar essas ações afirmativas, né? A gente tem que pensar que a gente tem que melhorar e para isso a gente tem que refletir, a gente tem que entender. E para a gente poder entender um pouco do que é interseccionalidade, eu né, tem um jogo aqui que a gente vai, né, vocês vão acessar por esse QR Code, e eu gostaria muito de saber onde que cada um de vocês, né, foi do número 1 ao 19 para a gente poder fazer uma discussão aqui potente do que é isso, né? A gente vai entender que dentre, né, as pessoas negras existe uma diferença, né, tanto de classe quanto de orientação sexual, identidade de gênero, e isso a gente precisa entender para que a gente possa melhorar as políticas públicas, né? Para finalizar, eu deixo aqui, eu gosto muito de trabalhar na perspectiva de documentários e vídeos, né? Esse vídeo, na verdade, são fragmentos de um filme, na verdade, um é fragmento de um filme que tem uma discussão potente, né? Do uso de banheiros, né? Numa época que existia a diferenciação de banheiro para pessoas brancas e negros, como hoje tem para pessoas com identidade de gênero diversa, né? E para que a gente possa entender que não é uma ficção científica, tem um documentário depois de mais ou menos 10 minutos que conta, né, a trajetória dessas pessoas, né, de três mulheres negras que trabalharam na NASA. Isso é importante para que a gente possa discutir do ponto de vista prático, né? E para finalizar, né, essa apresentação, eu trago aqui o registro de frequência e uma frase, né, freiriana, né, a gente, né, vou reforçar aqui, esse curso, ele foi pensado na perspectiva da reflexão, né, uma perspectiva de Paulo Freire, né, e eu vou trazer a frase dele, vou aqui falar, pensando criticamente a prática de hoje e de ontem, né, ou de ontem, que se pode melhorar a prática de amanhã, né, a próxima prática. Então eu agradeço a presença, a participação de todas e todos e todes, me coloco à disposição. Eu vou deixar aqui as referências, né? E contando com vocês ativamente no próximo encontro, tá? Um grande abraço.